Todos já sentiram a presença de Deus aqui no nosso meio? Então já temos motivo, ainda que maiores, para poder continuar glorificando o nome deste Deus. Tantas coisas o Senhor já tem feito em nossa vida. Eu queria ler aqui, não precisa abrir as nossas Bíblias, no Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra, ó Deus. Curve as nossas cabeças, não precisa de se colocar em pé. Ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Altíssimo, Deus que nos purifica a cada dia, Deus da remissão, Deus de Israel, Deus que sempre tem traçado um plano para a nossa vida. Aqui estamos, Deus, mais uma vez em tua presença. Já sentimos, ó Deus, o teu mover, mas queremos sentir mais, ó Pai, das tuas maravilhas. Deus amado, estou diante, ó Deus, aqui de santos do Senhor, de pessoas que foram compradas, de pessoas que têm a vida lavada pelo sangue do teu Filho, Pai amado, e diante dessas pessoas eu reforço um pedido, ó Pai, todo especial. Digamos que costumo eu fazer, ó Deus, enquanto ministro a tua palavra. Pai amado, eu peço para que o Senhor possa guardar a mente de cada um que está aqui neste templo. Pai amado, que tudo dito aqui, Pai amado, possa coincidir com a tua vontade. Pai amado, meu eu que seja colocado de fora agora. Pai amado, eu saio de cena e entro no mistério da tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Agradeço o pastor Alaô pela oportunidade. Já tem 5 anos que estou nessa caminhada para Deus. Mas cada dia que eu subo dele, em cima de um púlpito, eu ainda tremo nas bases. Porque o mistério de Deus faz isso conosco. Quem não entrar no mistério de Deus e não sentir uma certa timidez, uma certa tremura, é alguém sobrenatural. E existiu alguém, o único aqui que foi sobrenatural, o único que era 100% homem, porém era 100% Deus. Esse único foi tentado 40 dias no deserto, mas não se cedeu à tentação. Eu vim aqui nesta noite com o propósito de trazer uma palavra, mas assim como quando eu adentrei aqui a este culto, Deus mudou todo o contexto da história. Eu comecei a perceber e alegrar dentro de mim por saber que o rumo da minha vida, a trajetória missionária da minha vida, ela não é conduzida pela minha vontade, e sim pela vontade de Deus. E isso tem me alegrado. Louvado seja Deus. Aleluia. Lembro eu do início desta caminhada. Desde cedo Deus sempre me usava. Ainda com 7 anos de idade, louvava a Deus e punha a mão sobre os enfermos, e enfermos eram curados. Eu lembro como que um relance de uma passagem em uma igreja em um sertão, no Tocantins, igreja por nome Assembleia de Deus, Ministério de Seta, município de Bom Jesus. Era uma igreja no meio de uma fazenda. Porém Deus operava grandemente ali. E ali eu comecei os meus primeiros passos para Deus, mas não tinha base. Tive que mudar para a cidade para poder estudar. E quando eu cheguei na cidade, comecei a me envolver com outras coisas. Outras coisas começaram a chamar a minha atenção. Eu comecei a perder o primeiro amor. Eu comecei a sair de uma unção a qual Deus depositava na minha vida. Ainda criança, com 12 anos de idade, já estava começando a frequentar baladas. Já saía de casa mentindo a meus pais.
meus pais sempre crentes. Graças a Deus, o meu pai hoje está com 84 anos de idade. Presbítero Joaquim Fonseca, o homem de Deus. Ainda quando eu cheguei no culto aqui, eu mencionando o nome dele e entendendo o mistério de Deus na vida dele, ele consegue ministrar uma pregação sem abrir a Bíblia Sagrada. Meu pai, quando citamos um versículo, mesmo olhando aqui a mente dele, automaticamente já leva, ele fala o local exato. Então eu vim de uma base boa, de uma base de conhecimento cristão, mas de repente eu já estava começando a deixar essa base e não levava nada a sério. Às vezes ia para a igreja impulsionado, a presença de Deus já tinha saído da minha vida. Essa mesma presença que você está sentindo aqui nessa noite, essa presença é sensível, precisamos cuidar dela com zelo. E existe uma diferença ainda maior. Quanto mais reverenciamos essa presença, quanto mais depositamos confiança nessa presença, mais somos cheios do poder de Deus. E a Bíblia nos fala que o seu poder não tem medida. E lá estava eu, já começando a distanciar do caminho de Deus. Com 16 anos, experimentei o primeiro tipo de droga. Já não tinha felicidade, não tinha prazer, mesmo ali indo para a igreja, mesmo caminhando, mas não tinha a essência, não arrupiava, não tremia na presença de Deus. E comecei a usar. De repente me vi já isolando da sociedade, já era um viciado. Eu escondia de todos, eu tinha o meu trabalho normal, meus relacionamentos, eu namorava, escondia, mas quando eu precisava de uma alegria, eu ia atrás dessa alegria falsa. Me deparava nas noites, nas madrugadas, usando droga, escondido e trabalhando. Passou 1 ano, 2 anos, consegui esconder. Depois de 2 anos já comecei a dar na cara, todos percebiam que eu usava droga. A minha vizinhança já não olhava mais no meu olho, já começava a olhar para baixo. E assim o mundo foi me levando. Eu me recordo de uma história muito triste, e eu quero compartilhar com a igreja aqui nessa noite. Nessa época que eu já estava meio que sem base, viciado, faleceu um irmão meu. Ele tinha apenas 18 anos de idade, trilhava neste mesmo caminho, e durante todo esse tempo eu já estava fora do caminho de Deus, e ele estava na igreja, continuava firme. E com 2 meses que ele tinha saído da igreja, o inimigo ceifou a vida dele. Foi achado morto, como que um indigente dentro de um lote abandonado, em uma certa balada da noite, em uma igreja católica de um bairro. Aconteceu uma briga e um dos envolvidos na briga era ele, e foi o único que perdeu a vida naquele dia. E aquilo começou a me jogar ainda mais para baixo. Eu não tinha prazer mais em fumar aquela droga leve. Eu precisava de algo maior ainda para tampar a minha dor. Eu tinha me esquecido do primeiro amor, eu tinha me esquecido do caminho, que se eu tivesse voltado para esse caminho, todo este vazio, toda essa dor já teria sido curada ali naquela hora. E foi a primeira vez que eu experimentei o crack. E a história começou a desmoronar totalmente. Depois de eu ter experimentado essa droga, e de repente eu começo a ver tudo desmoronar. Meu emprego eu já havia perdido, não tinha confiança mais na minha mãe, não podia ficar só em casa. Às vezes o dinheiro acabava, eu começava a roubar, e a tristeza
muitos missionários aí preocupados com viagens importantes, com hotéis caros, com aviões caros, com estar olhando para as nuvens, viajando de igreja em igreja. Enquanto isso, pessoas que viviam como eu vivi estão lá na rua isoladas, precisando de uma palavra amiga, mas não tem quem leve, pois muitos estão preocupados com posições eclesiásticas, não estão preocupados com as almas que estão lá fora, a penar, a chorar na madrugada da noite. E aquilo me envergonhava, me oprimia muito. E chegou uma época que eu entrei em depressão profunda. Já não tinha mais roupa para vestir, pois minha mãe, tudo que ela já me dava, eu já vendia, não ficava com nada. Eu me tranquei dentro de um quarto. Fiquei trancado dentro desse quarto 2 dias, me drogando, sem esperança. Ali eu queria que a minha vida acabasse ali dentro daquele quarto. E eu lembro de uma passagem quando minha mãe, encostando-se na porta, ela chamou meu nome, encostou na porta e eu abri, ela empurrou e colocou o pé. Falou: filho, se você não sair daí, se você não quiser parar de usar essa droga neste instante, deixa ao menos eu entrar e ficar aí do teu lado e tenha certeza que você não vai morrer agora. Eu não quero te perder, meu filho. Esta mesma mãe, hoje eu agradeço a Deus porque por várias vezes nessas madrugadas eu entrava dentro do quarto dela e encontrava ela em pé, com a Bíblia aberta, orando por mim. Eu chegava da noite, às vezes já tinha apanhado de policiais, já tinha apanhado de pessoas a qual eu pegava droga, às vezes não tinha dinheiro para pagar, saía correndo. Mas eu chegava em casa, minha mãe lá não desfalecia a esperança. A minha mãe nunca desistiu de mim. A minha mãe nunca perdeu a esperança de estar orando por mim. Pastor, essa igreja aqui está sobre estas colunas e firme, porque aqui existem mulheres esperançosas, mulheres que dobram o joelho diante de Deus. E lá estava eu, sem força para comer. Minha mãe levou um copo de vitamina, ela foi no supermercado mais cedo, antes de escurecer, comprou várias frutas e fez uma vitamina e falou: toma ao menos um pouquinho, tem 2 dias que você não come. Eu peguei a vitamina e derramei. Aquilo foi como se ela tivesse dado um tapa maior na minha cara. Quando falava do meu vício, eu me sentia mais oprimido, mais vontade eu sentia de morrer. E minha mãe ligou para o meu irmão aqui em Goiânia, falou que a única notícia que ela esperava quando eu saía de casa nas noitadas era de morte, assim como o outro filho dela já havia morrido, e que ele me buscasse lá, me internasse em alguma clínica de recuperação. E quando ele chegou lá, ele perguntou para mim se eu queria, se era isso que eu queria. Eu falei que sim, eu queria ser internado. Eu buscava força, mas não encontrava. Eu tinha um desejo dentro de mim de voltar a ser quem eu era, de sentir gosto em alimento, de sentir o prazer de viver, de acordar pela manhã, olhar o pôr do sol e sentir a mão de Deus cuidando de tudo. Eu tinha vontade de sentir isso novamente, mas não sentia mais. E eu vim para Goiânia. E chegando em Goiânia, com expectativa de melhoras, mas piorou a situação. Aqui eu comecei a andar por ciclos diferentes, a conhecer pessoas diferentes, a entrar num nível de tráfico mais afundado. Quando eu percebi, eu já estava abandonado. Ninguém queria mais nada comigo. O meu irmão, que tinha confiança em mim, já havia perdido a confiança. Por tantas vezes eu já tinha decepcionado ele, já tinha marinado nas coisas dele. E no setor Vida Moraes, eu fiquei morando por 6 meses no fundo de uma oficina de lanternagem. Ali eu dormia no meio dos carros e saía para a noite, mas eu tinha medo da madrugada.
E quando estava ficando difícil a situação, eu ia para essa oficina. Às vezes ele levava a chave e falava: você pode pular o muro, mas pode ficar aí. E eu entrava. Não tinha mais um calçado para colocar no pé. A minha vida estava totalmente destruída. Eu pensava não ter esperança para a minha vida. E saía, às vezes passava tempo na rua, 2 dias, 3 dias. Às vezes eu estava na oficina, meu irmão chegava lá, falava: como você está aí? Se você quiser ir lá para casa, você pode ir agora. E mesmo vivendo do jeito que eu vivia, meu coração era cheio de amor, eu me preocupava com as pessoas. Isso foi o que nunca me levou a tirar a vida do ser humano. Às vezes me deparei em situações de emergência, a qual eu teria que morrer ou eu teria que matar, mas o amor ainda falava mais alto dentro do meu coração. Talvez era aquilo que eu tinha aprendido na minha infância, não me deixava cometer esse tipo de ato. E durante esses riscos que eu corri, uma época eu fiquei paralisado na frente de uma arma carregada, na beira de um latejo, de um córrego. E o cara chegou na minha distância como de 3 metros, seria tiro a queima-roupa. E ele puxou a arma. Eu: cara, que isso? Eu abri os braços assim, e ele puxou a arma e descarregou a arma. Mas eu só escutava estralos, eu não sabia o propósito que Deus queria comigo. E eu me arrepiei todo e saí correndo pelo outro barranco. Ali Deus já estava me livrando, Deus já estava preocupando comigo, Deus já estava me agendando naquele momento para estar aqui nesta noite, trazendo esse testemunho de edificação para a tua vida, para a vida da tua família. E a segunda vez foi neste mesmo setor, no fundo dessa oficina. Eu tinha aprontado muito, 2 dias fora dessa oficina, e eu acho que encontraram o meu endereço. Quando eu me deparei, o cara estava em cima do muro, e dessa vez era uma arma mais potente. Quando eu vi, ele já estava em cima de mim, pastor. Eu olhei para ele, fiquei parado, eu falei: ô, não faz, já comecei a chorar, não faz isso não. E ele puxou a arma, e eu escutava a pistola batendo o tempo todo, e bala nenhuma saiu dele. E ele não entendeu, ele pulou do muro meio pasmado, pulou do outro lado, montou na moto e saiu. Na mesma hora, eu fui até a casa do meu irmão, bati lá e falei: tentaram me matar outra vez, e eu estou com medo. E ele falou: dorme aqui essa noite. Eu entrei com muita vergonha, às vezes passava 2 semanas sem tomar banho, muito tempo. E eu fiquei lá fora mesmo, ali, sem entender, passei a noite, às vezes não tinha prazer nem em dormir. E Deus já estava me livrando, Deus já estava me guardando. A preocupação de Deus é maior com a vida daqueles que estão lá fora perdidos. Deus veio buscar, Jesus Cristo veio para salvar e trazer vida a essas pessoas. E Ele demonstrou o amor dele para comigo. E eu voltei para a oficina no outro dia, continuei a minha vida. Arrumei um emprego no Lava Jato, ganhava R$25 por dia. E esses R$25, quando eu saía de lá, eu já ia comprar droga. Eu tinha ficado com medo do que eu já tinha apontado semanas atrás. Falei: eu tenho que ganhar um dinheiro, eu preciso de me drogar, não tenho dinheiro, não vou apostar. Vou trabalhar no Lava Jato, eu combino para quando ele me pagar, eu vou lá, busco a droga e volto. E a droga acabava em 30 minutos, não resolvia nada, e acabava que eu ia para a rua e chegava no outro dia. Às vezes eu chegava e ia direto para esse Lava Jato, na mesma roupa que eu trabalhava lá, na mesma sandália trocada, uma de um jeito, outro de outro. E chegou um dia que isso dificultou mais ainda. Passei uns 4 dias sem comer, drogando direto. Foi quarta, quinta, sexta e sábado. Quando foi no sábado à noite, eu me deparei com uma angústia tão grande. Eu cheguei em casa, toda a droga já tinha acabado. Tudo que eu pensava em vender, tudo que eu pensava em negociar não tinha mais.
Eu lembro de eu conversando com Deus, não sabia que Ele me ouvia, não entendia que Ele poderia me ouvir. Eu lembro que eu disse para Ele que nem a minha vida eu conseguia mais tirar. Eu sabia que eu não tinha controle mais nem na minha vida, que tudo que eu queria naquela hora era morrer. Eu fui para o fundo dessa oficina, tinha uma cama dupla assim, tinha um colchão embaixo, e em cima não tinha um colchão todo cheio de poeira. Eu subi para a grade dessa cama, toda quebrada, eu amarrei uma calça em cima, e amarrei uma pedra no meu pescoço e uma pedra lá, em cima, e me joguei desta cama. Disse, agora eu vou acabar com tudo. De repente eu estou lá pendurado e senti aquele peso vindo pelos meus pés, tudo gelando. Eu tinha me jogado, ali já era para o meu pescoço ter destroncado, já era para mim estar morto. E eu apaguei. E eu acordei instantes depois. O meu irmão tinha chegado na oficina com a namorada dele, tinha batido uma preocupação dele grande comigo lá. Não sei o que aconteceu. Eu até hoje não perguntei o que tocou no coração dele para chegar lá naquele momento. Há tantos dias que eu não via ele. E quando eu acordei, eu estava nos braços dele, ele desamarrando o nó que eu tinha feito aqui. E ele disse que chegou, eu estava pendurado lá nessa cama e ele me tirou de lá. E eu acordei ele passando álcool em mim e me chamando pelo meu nome. Aí, era para eu estar feliz de não ter morrido, mas a tristeza ainda estava lá dentro de mim. E eu olhei e falei, Deus, realmente eu não consigo nem tirar a minha vida, mas eu não dou conta mais de encarar esses problemas, todos esses erros que eu cometi, todo esse passado. O inimigo vinha e me julgava por todos esses erros. Eu me sentia envergonhado e acabava que me isolava. E no decorrer da noite eu puxei aquele colchão lá de baixo, coloquei um carro no outro. Meu irmão chegou, colocou a cadeira do lado com a namorada dele e falou, eu vou ficar aqui enquanto você dorme, eu vou cuidar de você essa noite. Pode ficar tranquilo aí, mas não faz besteira com a sua vida não. Ele chorava tanto, ele soluçava tanto. Eu estava meio que tranquilo, meio que pasmado, eu não entendia nada que estava acontecendo. No entanto, seria o terceiro livramento que Deus tinha me livrado da morte. E eu deitei ali naquele colchão meio que de lado. Disse, Deus, em tuas mãos, Deus, eu entrego a minha vida. Eu sei que o Senhor vê tudo, eu sei que o Senhor está me contemplando aqui nesta hora. Então pega a minha vida e faz o que o Senhor quiser fazer dela. E eu consegui dormir. Há 5 dias eu não dormia. Eu consegui dormir. Acordei no domingo, 2 horas da tarde. E no meu paladar de repente veio um desejo de se alimentar. Coisa que eu não sentia há 3 anos, coisa que eu não sentia, eu comecei a sentir. E meu irmão falou, eu vou preparar uma refeição para você, vou trazer. Eu falei, eu quero comer. Ele já viu meu sorriso diferente, falou, você está diferente, o que aconteceu? Eu não falei nada para ele, não falei que eu tinha orado a Deus, que Deus tinha feito algo diferente naquela noite comigo. E eu almocei, de repente deu vontade de tomar banho, de me ver limpo. Fui para o chuveiro, tomei o banho. Olhava, às vezes batia em mim para ver se não tinha nada machucado. Daqueles vários dias em sequencial que eu vivi quase que sem noção da vida. E deu na quarta-feira, eu cheguei, o dono da oficina chegou, ele me viu diferente, eu tinha tomado banho de manhã. E eu fui até ele, eu falei, Deus me visitou aqui sábado à noite, e eu vou procurar uma igreja com minhas próprias pernas. Não sabia que a presença do Espírito Santo já estava comigo naquela hora. E ele me falou, tem uma igreja aqui, eu congrego lá do outro lado, mas tem uma igreja aqui que eu sempre quis passar por ela, mas não tive tempo. Eu falei, é nessa igreja que eu vou. E quando eu estava na esquina,
pastor Antônio Damasceno, na igreja Atos Apostólica. Ele é um homem muito grande, grandão. Ele estava na porta do templo com os braços abertos. Eu cheguei. Detalhe, eu não tinha roupa para ir para este culto. Peguei uma calça, um calçado emprestado, uma camisa. E hoje, no entanto, meu guarda-roupa é cheio, para a honra e glória de Deus. Hoje, às vezes, eu não quero usar um calçado, tem outro, eu uso, eu escolho. Mas eu cheguei naquele culto, aquele pastor me abraçou e falou: jovem, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Aí eu já senti como se eu fosse um crente, se eu estivesse começando uma nova caminhada, como se eu estivesse voltando para o caminho que eu nunca devia ter saído. Aí começou a nascer o primeiro amor. Eu comecei a criar mais prazer pela presença de Deus, a sentir a presença de Deus pertinho de mim, e tudo foi se completando. Deus foi fazendo a obra, e aqui estou nesta noite para te dizer que se você pensa que existe algo difícil na tua vida, se você pensa que tem algo difícil que você está orando e não tem tido resposta, que tem promessa que às vezes pessoas têm imposto a mão sobre você como profeta, falado por autoridade de Deus, mas não tem acontecido, vai acontecer. O nosso Deus, Ele não joga a palavra fora. O nosso Deus não mente. O nosso Deus não é como o homem. O nosso Deus não tem ódio no coração dele. O nosso Deus, o coração dele é cheio de amor. O coração dele é preocupado com o teu, com o meu, com o nosso bem-estar. E aqui eu termino de contar esse testemunho. E se você tem algum parente na sua família, tem algum amigo que está levando essa vida, às vezes viciado, você olha, não dá nada por ele, não menospreze mesmo a vida dele. Nosso Deus pode pegar e pode refazer tudo de novo. Nunca podemos deixar de orar por essas pessoas. O verdadeiro evangelho, a verdadeira missão que eu tenho, que você tem, para ser apenas crente de banco. A preocupação de Deus está voltada para esses que estão lá fora. Muitos deles conheciam esse caminho e desviaram desse caminho como eu. Mas o dia que você for lá visitar, o dia que você for levar uma palavra amiga, o dia que você for lá e testificar deste Deus que do mesmo jeito já fez grande milagre na minha vida, este mesmo Deus eu creio que fez grandes milagres na tua vida também. E se essa pessoa der lugar, assim como eu dei lugar, o Espírito Santo entra e faz morada em nome de Jesus Cristo. E eu comecei a entender a graça e a paz. Eu comecei a entender o poder do Evangelho. Eu comecei a ter sede por conhecer mais a Deus. Eu comecei a fazer teologia. Eu comecei a levantar de madrugada para orar. Eu comecei a buscar a Deus. Ardia algo dentro de mim que há tempo eu não sentia, e aquilo cada vez mais foi me puxando para perto de Deus. E Deus foi depositando autoridade, unção na minha vida. Do mesmo jeito Deus pode fazer com eles, com essas pessoas que estão lá fora, às vezes viciadas não em crack, mas em álcool, em bebida, em relações ilícitas. Mas Deus pode salvar. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias no livro. Eu ainda tenho 15 minutos para pregar. Eu resumi o máximo do testemunho, mas guarde esse testemunho como edificação. No dia que você se sentir fraco, lembra deste testemunho, desse nosso Deus tremendo. Daniel 3, versículo de número 16, nos diz a Escritura Sagrada: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder
sobre este negócio. Vamos ler o 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar e nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Podemos assentar. Jovens, igreja de Deus, as amizades tornam a nossa vida mais suportáveis a resistir o dia mal nessa vida. As amizades, elas são testadas nas horas de dificuldade. Diante desse testemunho dito aqui nesta noite, eu quero dizer a essa mocidade que eu pensava que eu era rodeado de amigos no início de tudo, mas quando veio a dificuldade, o único amigo que eu pude contar e recorrer e que me ajudou e que deu solução à dificuldade que eu estava passando, o nome dele é Jesus de Nazaré. Com isso eu quero te dizer que o único amigo que você pode contar com ele em qualquer hora da vida, o único amigo que quando você acordar de madrugada, que você tiver uma insônia, que você tiver um pesadelo, o único amigo que na hora da prova, da faculdade, da escola, que você precisar de uma consulta, o único amigo que na hora da doença, que você precisar de uma cura, ou seja, o único amigo na hora da dificuldade é Jesus de Nazaré. Então, jovem, não se iluda pensando que você tem amigos no colegial, amigo às vezes que pode te levar a cair no erro, assim como eu caí. O único amigo verdadeiro é Jesus Cristo. Sadraque, Mesaque, Abednego, eles tinham uma amizade especial por um homem, ou seja, por um servo de Deus. Eles tinham uma amizade em especial por Daniel, conhecido como profeta de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles procuraram as amizades certas e na hora da dificuldade puderam esperar pelo verdadeiro amigo. Procure as amizades certas, procure escolher as suas amizades. Se há alguém que não quer saber de Deus, se há alguém apenas incontido em jogo, fale a verdade para ele. Se há alguém que está preocupado apenas em uma aparência, em um modismo ou em outras coisas, fale apenas da verdade para eles. Mas se ele não quiser saber dessa amizade, se este amigo não quiser saber dessa realidade, cai fora dessa amizade e comece a contar com um único amigo, Jesus Cristo. Esses jovens teriam tudo para ter uma vida abalada, uma amizade abalada, mas eles resolveram agir diferente. Mesmo quando a Bíblia nos relata que eles foram levados para uma terra como cativos, eles chegaram na Babilônia como cativos, deixaram tudo que tinha, abandonaram tudo. Na hora que pensamos que perdemos tudo, as verdadeiras amizades chegam e nos confortam. E eles chegaram como prisioneiros a esta terra. E para piorar a situação, o rei Nabucodonosor levanta um decreto naquela nação aos seus cativos e levanta uma grande estatueta de ouro
em uma fornalha de fogo ardente. Não era uma fornalha de fogo normal, era uma fornalha de fogo ardente. Mas esses 3 jovens nos passam uma lição interessante nesse testemunho de vida deles. Eles viram para o rei com ousadia e falam: ó rei. O rei pergunta para eles: vocês não vão se prostrar? Vocês não vão adorar este Deus que eu levantei? Jovens, o mundo está aí fora, doido para tirar nossa atenção por coisas banais, por coisas que vão passar, por coisas que não edificam, por coisas que não deixarão o nosso espiritual forte. E eles respondem para o rei: certamente, rei, o nosso Deus nos livrará dessa fornalha de fogo. E se tu não sabe, ó rei, Ele nos livrará. Obrigado, melhorou aqui. Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Este mesmo amigo que eu mencionei aqui, das horas difíceis, assim como podemos contar com Ele nestas horas, a qual pensamos tudo está perdido, Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que quer caminhar ao nosso lado. Ele é um Deus que, quando nós decidimos a dizer não ao adversário, quando decidimos a dizer não a nos prostrarmos diante de coisas que não edificam, de coisas que sabemos que não é o nosso Deus verdadeiro, quando as pessoas estão prostradas aí, caídas, adorando a si mesmo, a sua própria imagem, adorando ao carro, adorando a uma fazenda, adorando ao bem material, e estão perdendo esta companhia amigável. Quantos jovens estão perdidos no meio de prostituição, no meio de coisas ilícitas, estão perdendo a primazia desta amizade, sendo que junto desta amizade vem a paz, vem o amor, junto desta amizade vem a alegria, vem a compaixão, junto desta amizade vem o mantimento para viver. Aquilo que você precisa, só Jesus Cristo pode te dar. E eles se depararam diante dessa situação, mas eles estavam firmes no propósito. Eles estavam reconhecendo que o que eles precisavam verdadeiramente era ter uma posição real diante de Deus. É inevitável não vir a dificuldade na minha vida, na tua vida. A dificuldade vem para todo mundo. O dia mau vem para todo mundo. A angústia vem para todos. A dor vem para todos. Mas chegará um dia que não sentiremos dor. Chegará um dia que esses que esperam nessa amizade verdadeira não sentirá mais dor, não sentirá frio, não sentirá tristeza, porque o nosso Deus estará sempre ao nosso lado. A luz dele nos alegrará, e lá será só santo, 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 santo é aquele que vive eternamente. E o rei manda chamar os homens mais fortes e lança estes jovens dentro dessa fornalha. Jovem, mesmo que você precisa ser tocado pelo adversário, não desista do propósito de Deus na tua vida. Não desista da tua fé. Não deixe que nada abale a tua fé. Não deixe de confiar neste Deus. Não renuncie à tua fé. Não renuncie o primeiro amor. Jogaram esses 3 jovens, mas de repente eles viram uma imagem diferente. O rei não sabia que quando o crente está no fogo é quando o crente pode,
o rei não sabia que o nosso Deus, ele é amor, mas ele é fogo que consome. O rei não sabia que a presença do Espírito Santo é um fogo que nos aquece. O rei não sabia que quando estamos no fogo, estamos sendo provados. E quando o crente é provado, ele é aprovado por Deus. O rei não sabia, mas de repente o rei olha para dentro dessa fornalha e enxerga 4 homens passeando. Quando estamos sendo testados, pode ser que a dificuldade nos leve até a cair, até estar lá embaixo, olhar para cima e não ver saída. Mas quando estamos firmes nesta amizade, neste relacionamento sério com Deus, estamos confiantes. E de repente o que era dificuldade começa a virar um passeio, começa a virar uma atração na nossa vida. De repente o que era dificuldade começa a transformar em uma alegria, porque mesmo as dificuldades, Deus estará conosco. E quando estamos na presença de Deus, a única coisa que lembramos é de adorar. E quando estamos adorando a Deus, nosso coração se enche de alegria. Quando estamos adorando a Deus, esquecemos de deserto, esquecemos do fogo. Deus está conosco, começamos a adorar, só nos dá vontade de adorar a Deus. E os 4 homens estavam lá passeando, mas esses 3 jovens escolheram uma amizade especial. O próprio Deus estava lá dentro, caminhando com eles nas dificuldades, porque eles não abriram mão do verdadeiro amigo. Então, diante de qualquer coisa, jovem, coloque Deus na frente, dê primazia para Ele. A palavra de Deus, ela é espada, ela é escudo. A palavra de Deus, ela é proteção. A palavra de Deus, ela é a bússola do crente, é a bússola do jovem, do idoso, da criança. Não deixe de meditar nessa palavra. Eu lembro eu ministrando no ano passado em uma igreja, o nome de Graça. Eu não vou falar o outro nome aqui, mas eu lembro quando eu terminei de ministrar lá, eu tinha falado a respeito da igreja jejuar, a respeito do jejum, da oração. E eles levaram tão a sério essa questão da graça, do favor imerecido, que depois de eu ter ministrado, o pastor pegou o microfone e falou que o crente não precisava mais jejuar, o crente orava se ele quisesse, porque se ele entendesse a graça que tudo Deus já tinha feito por ele, ele não precisava. Ele ia para a igreja porque sabia que a presença de Deus era lá e somente isso. Ele ofertava porque ele tinha amor no seu coração, mas ele não precisava dizimar, que a graça tampava tudo isso. Eu pensei diferente. E Deus mandou eu ir até este pastor e profetizar na vida dele. E Deus disse a ele: eis que coloco sobre ti uma unção, tu irás construir, teu tempo será maior, mas no entanto se preocupe com a santidade. Jovem, às vezes você pode se sentir fraco. Nessa hora você precisa jejuar. Quando você sentir que sua carne está mais forte, que a atração do mundo está maior do que a atração pela a palavra de Deus, pelas coisas santas, você precisa tirar primazia e orar a Deus. Meu pai já está tão idoso e tem uma história tão grande assim, diante da presença de Deus o tempo todo, pastoreando a igreja. Mas meu pai nunca abriu mão da oração. Meu pai nunca abriu mão do primeiro amor. O primeiro amor vem com tudo isso, é com jejum, oração, consagração. O jovem precisa se consagrar a Deus. Essa igreja, para ela crescer, para ter um movimento maior, às vezes pessoas chegam aqui na porta, aleijado, deficiente, às vezes doente. A unção que habita no nosso meio vem por isso, por buscarmos mais a Deus, por isso estamos procurando a nos encher mais dele. Nunca abra mão, mesmo que você ouça coisas aí deste evangelho novo, deste evangelho virtual. Não abra mão do jejum, da oração, dessas coisas que às vezes para os jovens parecem caretíssimas, mas não é essa.
pessoas, pagaram preço em oração. A vida do Cristo não tem como ser alimentada se ele não jejuar, orar e buscar. E ele só busca de Deus, ele só tem interesse pela palavra de Deus, pelas coisas santas, mediante a estes esforços. A palavra de Deus fala: esforça-te e tenha bom ânimo, e eu serei contigo. Essa amizade principal só temos se nos esforçarmos.